dia 23 de novembro, e a gente vai continuar a nossa série Desenvolvimento Pessoal com o livro A Matriz Divina, que é este, tá? E que a gente está na parte 4 agora, no capítulo 4. Eu nem imaginava que a gente ia ter que fazer uma live por capítulo, mas tá indo assim, tá sendo bem legal essa experiência de usar um livro, né, como suporte para o nosso estudo. Quem tem o livro vai acompanhando, quem não tem, às vezes vai descobrindo, né, esse autor também, é o Greg Braden. E a gente vai fazer hoje também o nosso laboratório emocional, que é o nosso segundo encontro do laboratório emocional, é nossa sala de laboratório, de testes, vamos dizer assim. Depois dessa aula, a gente vai fazer a prática, e aí eu saio do YouTube e a gente fica só aqui dentro do Zoom, para a gente poder conversar, para vocês trazerem perguntas, achar uma solução para alguma coisa. Então, é um clima bem seguro, não é para rede aberta, para que vocês possam colocar um caso, uma pergunta, e a gente possa realmente achar soluções para a sua vida, para a gente fazer algo bem prático, um laboratório mesmo, certo? E eu quero agradecer a todos que estão aqui. Quem está aqui no Zoom, que já vai chegar mais gente. Quem está no YouTube, quem está no Insta olhando, que o Insta fica só assim como suporte para chamar vocês, avisar que começou, pelo tempo que vocês estão dedicando para vocês. Não é para mim, é para vocês. Vocês estão dando a moeda mais cara que a gente tem, que é o nosso tempo. E vocês estão dando o tempo de vocês, para o autodesenvolvimento. E isso custa esforço, porque é muito mais fácil estar fazendo qualquer outra coisa, dormindo, assistindo uma novela, qualquer coisa desse gênero, né? E não se autodesenvolvendo, mas aí a gente continua no sofrimento, continua com os problemas emocionais e não sabe como sair e achar soluções para a nossa vida. Então, já começando a pergunta da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, é uma pergunta que é a pergunta que começa o nosso capítulo 4. Você acha que as coisas que se juntaram uma vez ficam unidas para sempre? Esse é o tema do capítulo 4 do livro A Matriz Divina, de Greg Braden, que é o tema da nossa série Desenvolvimento Pessoal aqui na nossa comunidade Como Eu Faço. Aliás, essa comunidade Como Eu Faço, ela existe há muito tempo, quase o tempo que eu tenho o Insta, então faz uns 3 anos, mais ou menos. E essa comunidade é feita para vocês, para todos nós, né? E só acontece com essa participação de vocês. Então, vocês dando um oi, a Marina, a Laura entrou no YouTube, vocês deixando um oi, falando que estão aqui. Os do Zoom, eu estou vendo vocês. Estamos em 9 pessoas aqui na sala já, vai chegando mais gente. Então, é bem importante essa participação, porque ela é uma comunidade para vocês, né? Essa comunidade, como eu faço, é feita de pessoas que querem respostas para a vida. E é por isso que vocês estão dedicando o tempo para desenvolver essa capacidade de perceber, de entender a vida. E como a nossa inteligência, a palavra inteligência, significa eleger, inteligere, né? Escolher, eleger. Inteligência é a nossa capacidade de escolher, de eleger. E ser inteligente espiritualmente é ter essa capacidade de fazer perguntas certas para ter as respostas que façam sentido no nosso contexto de vida. Então, a gente precisa trabalhar isso. Quantas vezes a gente já se perguntou, né? Como é que eu faço para resolver isso? E nada melhor do que a gente ter autonomia para a gente achar as respostas. E isso requer conhecimento sobre como funciona a nossa relação e comunicação com a vida. Requer cultivo do autodesenvolvimento, que é o que vocês estão fazendo aqui, e postura aberta para o aprendizado. Então, as nossas emoções, elas são a ponte de intermediação entre nós e toda a vida. E é fundamental dominar essa comunicação, e isso você vai aprender sempre participando aqui dos encontros de autocultivo, desses encontros mensais, e para quem quiser aprofundar muito, tem a formação em saúde emocional e inteligência espiritual. Está aqui na sala do Zoom, a maioria dos alunos, ou que já foram, ou que são alunos, né, que já estão iniciando a turma 3, que vai começar agora, sábado, dia 25. Então,
Lá a gente vai estudar em profundidade na bioquímica das emoções, a energia da criatividade, a biofrequência gama, que são sistemas mesmo, instrumentos para a inteligência espiritual e para a saúde emocional. E são sementes, né? Elas são sementes de ações, sementes que são plantadas e que, se a gente cultiva, rende frutos o resto da vida. E sabe que fruto sempre gera mais frutos a partir da sua semente. Então, uma pessoa que é inteligente espiritualmente, que sabe ser semente e semear também esse conhecimento, usar na prática, gera mudanças em qualquer relação, a partir da sua postura, do seu comportamento, vai deixando o seu legado, a sua marca. E aqui, eu estou vendo aqui nos comentários, deixa eu ver aqui no Zoom, eu tenho que virar aqui um pouquinho por conta das câmeras que eu tenho na frente aqui, uma e outra, né? A Ana Paula, a Leda, a Giovana. Oi, Giovana, falamos hoje no Insta, tá aqui a Rosimar. O pessoal que vai entrar aqui na turma 3, tem bastante gente já da turma 3, tem da turma 2, a Daiane está aqui também. Então, o capítulo 4, boa noite, Pompeia, que está lá no YouTube também. Gente, que gostoso, que bom que vocês buscam por isso, porque é para isso que eu estou aqui, para trazer autonomia, para trazer essa liberdade, para trazer esse conhecimento. E até uma pessoa que está nessa sala, não sei se eu posso dizer quem é, não vou citar o nome, mas eu recebi uma mensagem maravilhosa, uma pessoa que vai fazer a turma 3 também, disse assim: Júlia, eu não vou mais no atendimento com você que eu tinha agendado, porque eu quero descobrir sozinha, eu quero entender sozinha a resposta que eu estou buscando. E eu disse: Eba, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu sempre vou estar à disposição para o atendimento, mas esse é o objetivo da formação. Esse é o objetivo também desses encontros aqui, que vocês possam encontrar as respostas, achar soluções, ver diferente, entender a vida. E o capítulo 4, ele começa com aquela frase que eu falei no começo: uma vez conectados, sempre conectados. Então, vamos ver o que significa isso. Essa frase, ela tem uma referência, ela diz respeito à vida no universo holográfico, do todo, né? Um universo amplo. E a gente viu nos capítulos passados que quando dois fótons, ou o DNA e o fóton, ou o DNA e o doador do DNA foram separados por milhares de quilômetros, eles atuaram ainda como se estivessem juntos. Isso foi na aula passada, a gente viu esse capítulo. E falar em holográfico, então, é falar que por menor que seja uma parte, essa parte, ela contém a informação do todo. A menor parte é apenas uma escala menor do todo. Isso é a visão holográfica, tá? Então, a menor parte de um todo, ela é apenas uma escala pequenininha desse todo. Isso é muito importante. Essa visão é fundamental a gente passar a perceber e a ter. A gente esquece disso no nosso dia a dia. E como o Greg Braden já falou, acho que foi na parte 1, no capítulo 1, não lembro bem, o que adianta a gente saber tudo isso se a gente não aplica no nosso dia a dia? O que adianta esse conhecimento do fóton, do DNA, se a gente não usa? Então, entender que a menor parte de um todo, ela é apenas uma escala menor desse todo. E aí o raciocínio se segue de que não há separação entre a minha consciência e a de vocês e a minha e a de todos nós. Não há separação entre a minha consciência e a de outra pessoa que está a quilômetros de distância. E que se não existe tempo para acontecer esse transporte de informação, e isso a gente falou também na aula passada, né? Não existe um tempo para esse transporte, ele é imediato. A informação, ela não leva nem milésimos de centésimos de segundo, é imediata a informação em uma parte e na outra. Se não existe tempo para acontecer esse transporte, é porque o sinal, ele não precisa ser transportado. Então, significa o quê? Que em todo lugar do holograma tem o reflexo de todos os outros.
Ou seja, o que foi trabalhado na aula passada, no capítulo 3, agora está sendo reforçado com essa visão do holograma, essa visão holográfica. Se não existe nem um milésimo de centésimo de milionésimo de nada de segundo para que a informação chegue entre o DNA do doador e o dono daquele DNA a quilômetro de distância, é porque essa informação não precisa ser transportada. Ela já está no todo. Então, a energia base, que o Greg Braden chama de matriz divina, a energia base que une todas as coisas, que eu chamo didaticamente de energia do espírito, porque eu coloco o espírito como sopro, então eu gosto de, na bioquímica das emoções, colocar a energia do espírito, ele chama de matriz divina. São só formas de chamar, porque não existe um consenso para isso ainda, não tem um nome mundial para a gente chamar. Então, essa energia do espírito, a matriz divina, é a energia base, e ela faz conexão entre tudo. Então, a vida evolui com a própria evolução de tudo. Essa rede de energia, ela une todas as coisas e é o todo. Então, essa forma da gente observar, da gente relembrar que é assim, dessa forma tudo fica visível, porque não existe onde esconder informação, porque não existe tempo para o transporte, não tem perda. Tudo fica visível. Tem uma relação mútua entre as coisas. Tudo que a gente precisa para crescer está disponível em todo lugar, o tempo todo. Por isso não tem segredo, não tem como esconder. E a gente pode entender as informações. Inclusive, é disso que a gente trata na formação em saúde emocional e inteligência espiritual. Quem já fez turma 1, turma 2, que está aqui, sabe bem disso. Quem vai fazer vai descobrir. Porque, como humanos, nós, como corpo humano, são as nossas emoções que vão traduzir essas informações do universo. Então, não existe segredo, a informação está, ela não tem como ser escondida e como sair desse universo holográfico. Porque ele, imediatamente, no momento que uma informação existe, ela existe para o todo. E é isso que a gente usa nossas emoções como um instrumento de entendimento dessas informações. A gente precisa entender o mecanismo dessa linguagem para usar essa percepção das nossas emoções. A gente veio já montadinho com essa sabedoria, né? Para a gente poder entender a vida e o mundo. Ah, gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês, fazer um parênteses aqui. Essa formação, falando de aula presencial e tudo mais, né? Eu nem coloquei essa informação no site, tenho que atualizar isso também, mas é tanta correria, né? Então, vou colocar uma novidade aqui para vocês. De todas as inscrições, a gente já está com 19 pessoas, mas tem mais gente para entrar. Todas têm uma porcentagem do valor, uma porcentagem é usado para um projeto social, projeto Poesia Vive, que é o projeto de poesia nas escolas públicas para os adolescentes, tá? Então, nas edições anteriores, eu fazia essa doação para uma outra instituição também de ensino, que também trabalhava com crianças, projetos de educação, e agora vai ser para o projeto de poesia nas escolas, tá? Que está muito bonito. E por que eu estou falando isso? Porque quem não puder vir no presencial, vamos dizer que a pessoa é de muito longe, apesar de que na turma 2, do 1 e 2, quando a gente fez o presencial, veio gente do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, veio gente, né? Então, mas vamos dizer que você não possa vir nos 2 dias presenciais, que são intensivos. Vai ficar gravado, você vai poder participar, assistir tudo, legal. Mas o valor que a pessoa que está no presencial, ela tem o coffee break, ela tem o material, né, que eu vou oferecer isso, vocês não têm que ter mais despesa nenhuma. Então, esse valor, que é maior, é um valor mais alto, que inclui toda a estrutura de um presencial, né? Esse valor também, cada pessoa que não vier, eu também vou colocar esse projeto nas escolas. Então, é algo bem legal que a gente está fazendo. Só fiz esse parênteses aqui para poder falar isso para vocês, que acho que é muito legal você saber
que além de você se desenvolver, você também está contribuindo para outros projetos sociais, que é uma roda que está girando, né? Uma roda de energia que vai girando e de benefícios, tá? Bom, voltando então, a informação está em todos os lugares, certo? Isso que eu estava falando. E nos experimentos citados antes, nos capítulos anteriores, era a energia da emoção do doador do DNA, já estava presente naquele DNA que foi separado, sem precisar viajar à distância. E no livro, ele dá um exemplo, agora no capítulo 4, ele dá um exemplo que em momentos de guerra, é interessante que esse livro é bem antigo, né? E agora a gente está passando muitos momentos de guerra, né? Nosso planeta. E ele dá esse exemplo que em momentos de guerra a gente não precisa enviar nossas orações para lugar nenhum. Por quê? Se essa intenção já está dentro de nós, ela também está em todos os lugares. Então, na hora que a gente faz a oração, ela já está lá. Se a gente faz a oração aqui, ela já está lá naquele lugar em guerra. Então, se tudo está interligado, o que que acontece se a gente muda uma parte desse holograma? Significa que uma mudança em uma parte significa uma mudança em todas as partes. Por isso que o nosso passo a passo muda tudo. Se a gente mudar pequenas coisas aqui ou ali, a gente muda tudo. Por isso que estar nessa aula muda tudo. Porque a gente vai mudando a nossa forma de olhar, de enxergar a vida, de entender as coisas. Cai uma ficha, né? Tem um insight, entende alguma coisa, acha uma resposta e as coisas vão caminhando, as coisas mudam. Nada é local, é tudo global, holístico. Para investigar um crime, por exemplo, se coleta o DNA, né, na cena do crime, não importa de qual parte do corpo, um fio de cabelo, um pedaço de unha, um pedaço da pele, né, que eles colhem ali com aquele material todo. Então, assim, não importa de qual parte do corpo do criminoso lá que veio aquele DNA, quando eles fazem essa pesquisa pelo DNA, eles acham o dono. E no nosso holograma da consciência, uma mudança na nossa vida, ela se espelha em todas as partes do mundo. Então, essa é a nossa, assim, imensa responsabilidade também. Porque quando a gente amplia a consciência, a gente está ampliando a consciência global, total, do todo. Por isso que quanto mais a gente vai se trabalhando e se desenvolvendo e crescendo, mais a gente está ajudando o todo, muitas pessoas, a gente está ajudando a evolução do todo. Não é egoísmo a gente se trabalhar, a gente se cultivar, a gente buscar crescimento. A gente, além de se beneficiar, a gente está beneficiando o todo de uma forma que a gente não consegue dimensionar o tamanho de onde vai chegar esse nosso desenvolvimento. E aí eu preciso chamar a atenção de novo, de que essa busca por entender esse mecanismo do nosso envolvimento com a vida é a gente ter autorresponsabilidade. Então, se vocês estão aqui, é porque vocês têm consciência de que vocês são responsáveis por entender, buscar as respostas, buscar formas de entendimento, de ampliação de consciência, mudança de comportamento para ter resultados diferentes, para entender, né, ter respostas diferentes. E essa é a nossa responsabilidade, as coisas não vão acontecer sem a gente ter essa consciência do quanto a gente influencia. E assim a gente começa a fazer escolhas diferentes, porque sabe que está influenciando o todo. E isso é ter responsabilidade e autonomia. E isso é libertador, apesar de parecer assustador. Porque quando a gente sabe que uma mudança influencia em tudo, assusta também, porque a gente tem que ficar muito atento, muito responsável pelo que a gente busca, pelo que a gente pratica. Mas a liberdade, justamente, é usar esse conhecimento para se livrar das prisões mentais e criar a nossa evolução, para gerar novas experiências, ou seja, ser generativo. Até falo de liderança generativa, muitas vezes, quando eu uso a linguagem mais comercial ou empresarial, porque todo esse conhecimento é levado para as empresas também. Então, é isso
gerar novas experiências, gerar novos comportamentos, gerar novos resultados. E é isso que a formação, por exemplo, faz também. Estou repetindo aqui, mas não é só mais um conhecimento, não é só vou saber como a vida funciona tão simples, não é só um manual de instrução, não é só isso. Conforme a gente vai caminhando, esse mapa da vida, esse conhecimento aplicado é um aprendizado tão internalizado que ele resulta em transformação real nas nossas emoções, na nossa biologia. E esses dias eu até coloquei no Insta, tão bonitinho, que eu recebi uma moça muito querida falando quanto ela está evoluindo e aprendendo só com esses encontros gratuitos, ela não fez a formação. Então, o quanto ela está mudando. Isso é responsabilidade, porque ela assiste todas as aulas, ela faz as práticas, ela aplica na vida, e isso já está gerando transformação real. Então, isso é liberdade. E a gente precisa dessa autonomia, dessa liberdade. Isso é usado nas nossas vidas, nas nossas relações, no nosso trabalho para achar a solução, é um tesouro nas mãos. Então, quando a gente muda, a gente gera mudança em escala. Essa é a maneira que a vida opera, é assim. A vida opera assim, é uma lei da vida, é assim. E aí, na página 123, ele fala o seguinte, meu Deus, hoje eu vou ter que botar o meu recurso aqui. Vamos lá. Na página 123, ele fala assim, ó, do funcionamento do DNA de nosso corpo até a estrutura atômica do mundo e dos processos da memória e da consciência, aparentemente somos hologramas de uma existência mais ampla, que somente agora principiamos a compreender. Daí ele vai falando aqui, né, para a sequência, de um neurocientista, Karl Pribram, bem complicado de falar. Ele começou a estudar e pensar no cérebro, que o cérebro e as memórias funcionariam como um holograma. Então, que as células do cérebro, elas criam ondas elétricas, né, com a passagem dos sinais, e o cérebro processa as informações como num holograma. Esse cientista começou a estudar dessa forma, em 1970. Então, a mente, ela vai processando pequenas partes, resultando numa experiência unificada, tá? E tá aqui. Vamos lá. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui. O que vemos como universo somos nós na realidade. Nossa mente coletiva e individual, transformando as possibilidades de domínios mais profundos em realidades físicas. Essa maneira radicalmente nova de nos vermos e ao universo nos dá nada menos do que o acesso direto a todas as possibilidades que jamais poderíamos desejar, sonhar, imaginar ou rezar para que algum dia acontecessem. Então, quando a gente pensa em nós e na nossa relação com a vida a partir dessa ótica, a gente muda também, certo? Eu vou continuar aqui mais um pouquinho, que eu separei mais um trechinho legal. E daí ele continua dizendo assim: o conceito da matriz divina como um holograma conectado universalmente nos diz que estamos limitados apenas por aquilo em que acreditamos. As paredes invisíveis de nossas crenças mais profundas podem se transformar na nossa maior prisão, como sugerem as tradições espirituais antigas. Apesar de tudo, elas também nos lembram que nossas crenças podem se transformar na nossa maior fonte de liberdade. Por mais diferentes que as tradições de sabedoria do mundo possam ser, elas todas nos levam à mesma conclusão. A opção de ser feitos prisioneiros ou ficar em liberdade é nossa. Nós somos os únicos que podemos fazer a escolha. E é isso que eu estou falando esse tempo todo aqui, né? Trabalhando sobre esse capítulo 4, falando da formação, falando desse trabalho aqui, e quantas pessoas aqui, vocês que estão assistindo, que também fazem um trabalho assim com outros, com clientes, com sua família, essa conscientização de que somos responsáveis. Somos quantos bilhões de mentes aqui?
8, né? Quase 8 bilhões, né? De mentes no planeta, formando uma só grande consciência. E por mais diferentes que sejam essas mentes, cada uma delas contém o padrão de toda a consciência. Então, se você for pegar a pior da pior da pior das mentes, ainda assim, ela tem o padrão de toda a consciência. Então, quanto mais a gente vai elevando e mais a gente vai contribuindo para esse todo, mais elevado esse todo fica. E aí vai chegando num ponto muito legal que eu já tinha lido anteriormente aqui nesse livro, que ele fala da massa crítica. A massa crítica é o número de pessoas, vamos dizer assim, necessárias para que tenha uma transformação, que essa transformação ocorra. Como o Centésimo Macaco, por exemplo, ele não cita nesse livro ainda, só se ele citar lá para frente. Mas eu já usei esse exemplo. Já foi feito, né, um estudo onde em ilhas separadas os macaquinhos começaram a lavar as batatas antes de comer, tirar a terra e ir na água e lavar. E aí, a partir do momento que o centésimo macaco numa ilha começou a fazer isso, nas outras ilhas todas os outros macaquinhos começaram a fazer também sem terem contato com os originais. Então isso é massa crítica, ou seja, o Greg Braden diz que essa massa crítica é a raiz quadrada de 1%, ou seja, é o mínimo necessário para mudar o coletivo. Então, a gente tem que fazer raiz quadrada de 1% de 8 bilhões, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele cita o exemplo assim, num vilarejo de 10 mil pessoas, quando 100 pessoas, 100 habitantes desse vilarejo de 10 mil, 100 pessoas meditaram trazendo experiência de paz. Essa paz era refletida, diminuindo a violência, diminuindo os acidentes nas estradas, tinha menor entradas em pronto-socorro, e isso foi feito teste mesmo. Então, essa experiência, essa massa crítica, me faz lembrar um trecho crístico da Bíblia, também não consigo saber bem certo, né? Dizer bem assim, não sou muito fluente para falar isso, mas tem algo parecido assim, né? Onde mais de um se reunirem em meu nome, algo ali acontece. Então, de fato, quando a gente ora em 2 pessoas numa sala com 4, a gente já é bem mais do que a massa crítica, certo? Na nossa casa, se a gente faz esse cultivo, seja a oração, seja a meditação, seja o cultivo, nós já somos mais do que a massa crítica para a mudança dos outros. E aí acontecem coisas incríveis, porque às vezes a gente, na nossa meditação, no nosso cultivo, no nosso entendimento, nos nossos insights, a gente entende, muda, e daqui a pouco a gente fala, mas o meu marido mudou, meu filho também, mas é porque esse contexto mudou, esse conjunto mudou, porque você ali está sendo a massa crítica, o mínimo necessário para uma mudança. E no livro, não dá tempo de eu trazer aqui para vocês tudo, mas ele conta um exemplo muito legal de uma cura que foi feita e filmada, e onde ele teve o acesso a primeira vez a respeito disso, né, dessa massa crítica. Foi muito interessante. Então, enfim, não dá para eu contar tudo aqui, mas é só com esse poder da oração. Então, tem todo o estudo ali. E aqui eu preciso colocar de novo essa importância da nossa percepção. A percepção é a nossa capacidade da gente focalizar a emoção, a energia do nosso corpo com compaixão, sem ser invasivo, e isso cura. E isso faz mudanças incríveis. A linguagem da vida é sentir que já aconteceu. Então, quando a gente percebe as mudanças necessárias, por exemplo, eu estou doente, estou precisando, não está bom, algo não está bom. E eu percebo as mudanças necessárias no meu estilo de vida, que vão me fortalecer para a cura, manter essa cura, isso, né? Faz com que essa nova realidade aconteça e permaneça. Quando eu vou no futuro, como se eu fosse assim, dou um passo no futuro e trago a informação. E aí eu posso me comportar daquela forma, eu posso procurar ajuda daquela forma. É necessário a gente ter essa autonomia, essa interação com a vida. O que eu preciso, por exemplo? Essa pergunta é muito importante a gente fazer. O que eu quero, o que meu corpo precisa? Não é bem o que eu quero no sentido do egoísmo, da mente racional.
É o que meu corpo precisa, o que eu preciso. Então, você pode não saber, obviamente, a resposta médica do que você precisa, ou psicológica do que você precisa, mas você vai sentir, você vai perceber a sede, a necessidade do teu corpo. E você vai achar as pessoas certas para saciarem isso que você precisa. Então, a gente tem que dar esse passo no futuro para trazer informação e poder atuar ali. Eu vou ler mais um trechinho para a gente poder ir para a nossa prática, na página 132 agora. Daí ele diz assim, falando então que seria simples demais tudo ser um holograma, a informação já está toda ali, né? E aí ele daí diz assim, que ele escuta geralmente afirmações como essas. É simples demais, não é possível que seja tão fácil assim. E a minha resposta é: por que esperavam menos do que isso? No mundo holográfico da matriz divina, todas as coisas são possíveis, e somos nós que escolhemos qual possibilidade será realizada. A crença de que nós estamos aqui e as possibilidades estão lá é o que nos causa essa sensação de que se trata de algo impossível. As mesmas regras que descrevem como a matriz divina funciona também nos dizem que, em um nível mais profundo da realidade, o que nós geralmente consideramos como sendo alguma coisa em um outro lugar, entre aspas, na realidade já está aqui e vice-versa. Tudo diz respeito à forma pela qual nós nos enxergamos no campo das possibilidades. E eu quero lembrar vocês que para a gente ter essa autonomia que ele falou, de acessar esse campo informacional holográfico, você, primeiro, para ter essa autonomia, você precisa ter essa consciência. Tendo essa consciência, você faz isso sozinho. Você fica percebendo isso. Você amanhã vai dirigir para o seu trabalho, talvez, ou para algum lugar, sai lembrando que a gente está falando hoje e vai começar a perceber muito mais informações. E você pode fazer isso também junto com a turma 3, que está aqui, um monte de gente aqui no Zoom da turma 3, e todos estão vendo a mesma coisa, alinhando suas consciências numa mesma direção, então tem uma força que atua ali. Eu sempre digo, a egrégora de cada turma, e ela funciona exatamente assim, né? Tem uma energia própria e a turma, ela chama quem tem que participar dela, é bem legal. Então, sinta esse chamado, né? Se você quiser sentir isso, percebe esse chamado, se você sente no teu coração, também vem para essa turma 3 da formação em saúde emocional e inteligência espiritual. O processo da caminhada pelas aulas, ele é muito transformador, acontece naturalmente, vai acontecendo, né? E a sua forma de entender a vida vai mudando natural, vai mudando os resultados, e quando você vê, você já está acessando resposta, interagindo com o campo de informação e entendendo ele, ou seja, conversando com a vida. E a gente pode mudar aquilo que desencadeia as emoções. Esse é o nosso poder. A gente pode mudar as informações que estão desencadeando emoções em nós. A gente pode acessar, entender, refazer essas informações. Para quê? Para a gente ter mais saúde emocional, gerar uma bioquímica melhor de saúde e não aquela que está causando o sofrimento, a dor que a gente está passando. Então, vamos ter mais autonomia para enxergar a realidade e não aceitar aquilo que está ruim, assim, né? Aquilo que adoece as emoções, que foi o que ele falou, que são as nossas crenças, que são nossas mentalidades, que são. Isso nos adoece. E a gente precisa mudar o ângulo por onde a gente enxerga, olhar a partir de uma sabedoria mais ampla, acessar novas informações nesse campo, e aí a gente vai mudar realmente a nossa parte biológica e os nossos sentimentos, e vamos ter saúde emocional. E agora a gente vai fazer a nossa prática